contrato firmado com o Estado de Minas Gerais, você bem específico, é um contrato mais amplo e mais detalhado do que o contrato municipal, ele diz que todos os funcionários, toda a prestação de serviço médico deve ser feita por funcionários da Santa Casa. Os contratos que existem, entre outros, fisioterapia, e vou citar dois mais claros, fisioterapia e a prestação de serviço de hemodiálise, são feitos por empresas terceirizadas, que já, por si só já levaria a rescisão do contrato por parte do Estado. Esse mecanismo de pejotização funciona da seguinte forma: o profissional abre uma empresa e essa empresa é contratada pela Santa Casa. Por que na minha visão, promotor de justiça, isso está errado? O contrato firmado com o Estado, com o Estado pela Santa Casa teve como principal ponto que a Santa Casa de Caridade não é instituição lucrativa, ela não visa lucro. Então, por isso, ela ofertaria uma prestação de serviço por um valor menor. O que acontece é, a Santa Casa terceirizou a prestação destes serviços, que deveriam ter sido feitos e ser realizados por funcionários da Santa Casa, por empresas lucrativas. É isso que eles estão sendo notificados lá na UPA de Divinópolis, e é isso que acontece aqui. Para pontuar a questão que o doutor falou, apontou aí a questão da responsabilidade, eu vou dar um exemplo para os senhores. Se a Justiça do Trabalho, que não cabe me dizer se está certo ou se está errado, respeito enquanto Poder Judiciário da União, disser que esse mecanismo de contratação de empresas é um mecanismo de terceirização ilícita, e minha modesta opinião, entendo pouquíssimo de direito de trabalho, é procedente porque eu tenho um contrato escrito que tem que ser funcionário da Santa Casa e tem uma pessoa que monta uma empresa exatamente para prestar o serviço somente para a Santa Casa, há uma burla à lei trabalhista. E aí você vai incidir todos os impostos referentes e todas as verbas trabalhistas decorrentes desse contrato. Mas, se vocês forem procurar nos entendimentos firmados na jurisprudência trabalhista, os senhores vão ver que os associados respondem de forma subsidiária à associação. Por isso a preocupação. Vai lá. Eu fui o único para levantar nessa Assembleia, talvez nesse local, para alertar desse problema. Tanto é que não tem a minha assinatura na ata. Eu levantei aqui e disse que a terceirização é algo perigosíssimo para a instituição. Tem gente que assistiu e não coloquei minha assinatura. Então, os alertas, eles têm que ser feitos. Só um minutinho, eu vou chegar no cheiro. Os alertas, eles têm que ser feitos. A preocupação é, alguns contratos, pelo que eu já levantei, evidentemente que a comissão, antes de se intentar a intervenção, alguns contratos têm como garantia as verbas que recebem do SUS. Ou seja, a Santa Casa, pelo montante de dinheiro que pegou lá atrás, não recebe verbas futuras. Então, se você não sabe para onde foi aquele dinheiro, você não vai receber dinheiro futuro. E isso vira bola de neve. A questão é, em determinado momento, se for constatada a insolvência, ou seja, os bens não compõem os débitos, os créditos não compõem os débitos, abre esse espaço, não estou dizendo que vai acontecer, ok? Abre esse espaço. No âmbito trabalhista, você é absolutamente tranquilo que vai em cima do associado. Ah, mas então eu vou deixar de ser associado hoje. Não tem problema. Até 2 anos depois que você protocola o seu desligamento, você responde pelos débitos. Não pode, isso é lei, isso não sou eu quem modifica. Ok? E, um outro agravante, como ela é instituição sem fins lucrativos e pela natureza da associação, os bens não se revertem ao particular. Os bens se revertem a outra instituição com a mesma finalidade. Então, a situação é, não vou dizer alarmante, mas vou dizer preocupante. Não sei, eu não estava aqui à época, eu não acompanhei a época, como que isso evoluiu, como que isso não evoluiu. Isso é um trabalho da comissão que vai se entregar ao Poder Judiciário, que vai ser analisado pelo Ministério Público, junto com a área técnica, entendeu? Do que aconteceu. As informações que se tem hoje são, existe um débito em termos de dívidas com bancos, etc., na ordem de dezenas de milhões de reais, mais o não recebimento dos créditos que são devidos, porque são garantia de dívida. Então, eu acho que para a instituição e a comissão ser honesta com os senhores, a gente tem que trazer essa informação.
É obviamente que os senhores, como associados, os senhores têm direito a ter acesso aos documentos. Os senhores têm direito a ter acesso a balancete, a balanço, etc. É obrigação do senhor. Só botar a mão primeiro. Eu gostaria de pôr um esclarecimento aqui, o seguinte: se lista de presença é igual a ata, no meu entender não é. Aqui funcionava da seguinte forma, não sei se isso vai justificar diante da justiça, mas nós aqui comparecíamos e assinávamos uma lista de presença. Após a nossa ausência, fazia-se uma ata. Por exemplo, nós não sabíamos do contrato com a UPA. Segundo, não sabíamos que esses funcionários da UPA seriam lotados perante a lei trabalhista junto com a Santa Casa. Terceiro, algum irmão benfeitor aqui tinha conhecimento, existe uma multa de 4.750.000, se isso foi levado ao conhecimento dos irmãos benfeitores. Quem sabe aqui, levanta a mão. Pois é. Então, nós assinávamos uma lista de presença e assumíamos uma responsabilidade de uma ata que nós não vimos, que nós não lemos. Eu assinei lista de presença, eu não assinei ata que constava contrato com a UPA, contratação de funcionários da UPA para a Santa Casa, que sabíamos da situação dela, que há 7 anos os médicos não recebiam em dia. E terceiro, como que nós íamos permitir, sabendo da situação financeira do hospital, uma multa de 4.750.000, que foi medido? Não sei se isso é verdade. Não, eu vi o contrato da UPA naquele dia que eu estive aqui, 19 de dezembro, na sexta-feira. Eu vi o contrato da UPA, a multa é isso mesmo. Deixa eu só fazer uma pontuação jurídica a respeito do que o senhor me disse. O doutor que está aí do lado não vai me deixar ser liviano. Como o senhor assinava uma lista de presença, e depois era lavada uma ata, ok? A ata contém assinaturas? Não, a minha não. Tá. Essas atas chegaram a ser registradas no cartório de registro? Algum dos senhores, em algum momento, chegou a se opor formalmente ou tentou obter junto ao cartório de registro ou junto à provedoria essas atas, até para impugnar o conteúdo delas? É aí que está o ponto. Entendeu? A questão do senhor, a deliberação foi aprovada, em tese, aí se essa deliberação não foi aprovada, não cabe ao Ministério Público entrar com a ação para desconstituí-la. Okay? Isso é um direito do associado desconstituir, não é interesse público que atrai a minha atuação enquanto promotor de justiça. Tá, ok? Para desconstituir essa ata, ou mesmo para responsabilizar aquele que geria por ato sem autorização da Assembleia. Aliás, doutor, essa é importante. Nós estamos aqui hoje com a felicidade com o jovem do senhor. A gente tem a tranquilidade disso. Talvez nem sequer foi dada a eles aqui a informação de que a responsabilidade administrativa responde primeiro o patrimônio de quem praticou os atos. Se é que há ato legal. Eu não estou aqui para dizer ato nenhum. Para o senhor conseguir essa responsabilização do patrimônio do gestor, o senhor tem que pegar se existe ou não a ata, o senhor tem que anular essa ata, para depois o senhor dizer, que em direito a gente chama teoria ultra vires, não é a tradução latina, é fora da personalidade. O ato praticado pelo gestor desborda a autorização dada pela Assembleia ou desborda a finalidade da instituição. Mas o senhor vai ter que entrar com uma ação para tentar responsabilizar. Assim que apurar os fatos, eu sei que tem nas mãos da promotoria, eu sei do grande trabalho do Ministério Público, tenho certeza disso. O senhor pode ficar despreocupado que estará feito. Esses senhores e senhoras que estão aqui são pessoas de extrema boa-fé e que saberão procurar no caminho certo a responsabilidade legal de quem praticou esse ato. E por cadeia. Inclusive no departamento jurídico e conselho fiscal que tem aqui. Exatamente para dar ciência a todos desse fato, entendeu? Porque, em regra, eu vou falar assim, da pouca experiência que eu tenho. Aqui, as instituições que você participa como voluntário, porque eu sou basicamente um voluntário. Tem outra definição da lei? É para mim um voluntário. Às vezes a gente não se atenta para todos os detalhes daquele fato, daquela nossa participação, às vezes nem a nossa responsabilidade. Exatamente por isso que eu fiz questão de que nós temos que informar, não só a minha imprensa, nós temos que chegar aqui no associado e dizer, está acontecendo aqui, é isso, porque vocês têm interesse. Depois, quando o trabalho da comissão terminar, os senhores é que vão assumir a gestão.
Os senhores, enquanto Assembleia, vão eleger uma nova diretoria e cabe aos senhores fiscalizar a atuação deles. A particularidade da Santa Casa ser uma gestão privada, eu acho que é melhor para a sociedade. Para mim é muito mais fácil fiscalizar um hospital público. Muito mais fácil. Infinitamente mais fácil. Porque ele tem prestação de contas no TCU. Eu consigo acesso à conta bancária muito mais fácil. Balancete, prestação de contas, é tudo muito mais tranquilo. As verbas todas que ela recebe estão lá no orçamento do município, do Estado, da União, muito mais tranquilo. Mas os senhores têm, por meio direto, controle de tudo. Controle ao Conselho Fiscal, controle de tesouraria. Os senhores, como sociedade, têm esse direito de fiscalizar dia a dia a instituição. O Ministério Público fez essa fiscalização, entre aspas, agora. Porque a situação da prestação de serviço, se a situação fosse só o endividamento da Santa Casa, não atrairia a nossa atribuição, a nossa preocupação. Atrairia num posterior momento em que ela realmente fosse fechar as portas. Porque aí nós teríamos que ver o que aconteceu, eventualmente, e de que maneira a prestação de serviço vai ficar em formiga por parte do Estado e do município, que é a nossa atribuição. Mas do quadro que se pôs, não havia como deixar isso acontecer. E aí, com dever de transparência, dever de prestar contas que eu, como membro do Ministério Público, tenho que vir aqui e contar para os senhores o que está acontecendo. Por que isso aconteceu? Foi feito diversas reuniões. Eu chegava na reunião para os senhores terem ideia. Porque nós não estamos pagando médico, porque não recebeu o dinheiro, então está tudo bem. Tá, e que medida foi tomada para os senhores receberem o dinheiro? Mas nós sentamos para conversar. Não, minha amiga, é medida efetiva. Se você me diz, está sem receber dinheiro desde 2012, já vai quase 2 anos. Daqui a pouco prescreve, meu amigo, você tem que correr atrás. Mas então nós vamos ver, talvez a gente ligue. Eu falei, não, minha amiga, é para hoje. Você está com débito em caixa hoje, pagando juros para banco, deixando de pagar médico, o negócio é para hoje, não é para ontem, não é para anteontem. Isso já tinha que ter sido feito. Já tinha que ter sentado com o gestor público, com um convênio seu de saúde, que fala, meu amigo, aqui, ó, o negócio é o seguinte, nós vamos parar de fazer. Os senhores têm essa opção, enquanto entidade privada, de delimitar o... não, eu vou receber, do município tal, só vou contratar 500 atendimentos, ou 1000 atendimentos, o valor é X. O público não tem. Mas para isso eu preciso que os senhores sejam ativos, sejam firmes, estejam presentes. Se façam presente em assembleia, se façam presente no Conselho Fiscal, realmente fiscalizem, confiram, tentem entender um pouco de como funciona a Santa Casa, de onde que vem o dinheiro, para onde que vai, tem que prestar conta, tem que não tem. Se fosse um hospital público, eu não poderia contar com os senhores. Como é uma instituição privada, os senhores estão lá para auxiliar, não só o Ministério Público, mas a população de Formiga, a gerenciar uma coisa que é de todos. Porque se o Estado resolve romper esse contrato, como que faz? Para onde que vai? Não tem o que fazer. Eu enfatizo aqui, mais uma vez, só estou terminando. Enfatizo aqui, senhores, que, mas eu não sabia o que constava da ata. Está assinada a ata, está assinada. Você tem a lista de presença, então você tem que ver se a ata está registrada no cartório. E aí, os senhores depois vão ter uma assessoria jurídica nesse sentido do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Entendeu? Os senhores são a Santa Casa, não sou eu, não é o Cídio, não é ninguém. Os senhores são a Santa Casa. Os senhores elegeram um gestor à época que, infelizmente, levou a situação a esse fato. Não vou ser precipitado de dizer se ele está certo, se ele está errado, se ele fez bem ou se ele fez mal. Não vou fazer essa qualificação. Ok? Que agora os senhores, enquanto Santa Casa, têm que tentar levantar a situação. Se superar esse desafio. O Ministério Público veio dar a contribuição. O que eu posso fazer? Substituir os seus órgãos de direção por um tempo para tentar restabelecer a prestação de serviço, que é o meu mote principal, e depois disso deixar que os senhores elejam uma nova diretoria que dê vazão e dê continuidade à prestação de serviço. Ok, Sidney? Desculpa ser claro.